A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é terça-feira e graças a Deus nós estamos aqui hoje especialmente falando no livro de Salmos, no capítulo 68, do verso 20 ao 35. Para os nossos irmãos que estão sempre aqui conosco, os irmãos sabem, ontem, segunda-feira, nós não tivemos a oportunidade de estarmos aqui devido a um pequeno problema, não é, de saúde da família da nossa professora Manuela Barros, não ela, mas um membro da sua família, e por isso não foi possível nós estarmos aqui com vocês, mas hoje, graças a Deus, aqui estamos e amanhã a nossa irmã Manuela segue convosco, não é, lendo o Evangelho de São João. Portanto, vamos ler a palavra do Senhor Jesus neste dia, capítulo 68, versículo 20 ao 35 do livro de Salmos, e se esta é a sua primeira vez aqui conosco neste canal de devocional do Simply Pentecostal, não esqueça de poder inscrever o seu nome, de colocar as notificações para que juntos nós possamos acompanhar e ler a palavra de Deus completa, sem pular nenhum versículo, e assim comentarmos aquilo que o Senhor, não é, tem falado aos nossos corações através dessas leituras tão abençoadas que é a palavra do nosso Deus. Amém? Portanto, estejamos prontos e aí diz a palavra do Senhor. O nosso Deus é o Deus da salvação e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm vistos os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força, confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos esta tão linda palavra deste salmo de Davi, quando ele fala e ele exorta as pessoas a louvarem ao Senhor, e não somente isso, lembrando a eles, ao povo de Israel, que Deus é aquele que nos dá vitória sobre os nossos inimigos e que dava vitória sobre o povo de Israel dos seus inimigos. Mas o versículo 20, o primeiro versículo que nós lemos, é aquele que eu gostaria de me deter neste dia, que diz: o nosso Deus é o Deus
da salvação. Nós entendemos que o nosso Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que está assentado acima dos céus, o Deus que é vivo, o Deus que é Espírito, o Deus que é o El Shaddai, o Adonai, é aquele que é o Deus que cura, é o Deus que traz paz, é o Deus que traz a salvação dele, apenas dele vem a salvação. E nós entendemos isso porque neste mundo em que nós vivemos, nós contemplamos tantas vezes as pessoas fazendo tantas coisas para poder alcançar a salvação das suas vidas. Em muitos países em que eu já tenho visitado, muitas vezes entrando em templos, entrando em lugares, nós vamos ver as pessoas na Ásia, ou na África, ou na América Central ou do Sul, qual seja o lugar, estas pessoas estão tentando mover as coisas para poder fazer algo da sua parte para alcançar a salvação, para buscar um benefício de um Deus que eles não conhecem em verdade, porque não têm um relacionamento com ele e porque esses deuses muitas vezes, não é? São estátuas, são apenas nomes, são coisas que eles nem conhecem. Entretanto, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, aquele que está sentado no seu trono, aleluia, ele é o autor da salvação, é ele que trouxe, foi ele que pensou no homem. Quando nós lembramos de Adão lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus, na sua onisciência, ele teve no seu poder, trouxe o resgate naquele momento, trouxe a oportunidade para o homem resgatar-se através de um animal que foi sacrificado para que o homem pudesse voltar, ter um caminho de volta para Deus. E por isso nós vamos ver na Bíblia Sagrada este caminhar tão lindo, mostrando através de tantos símbolos e tipologias, mostrando que um dia haveria um cordeiro, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. E este Jesus, que foi aquele que executou o plano da salvação, ele mesmo encarnou para que eu e você pudesse, através do seu sacrifício, pudéssemos, através da fé, encontrar a salvação, encontrar o caminho de volta, pudéssemos entrar pela porta estreita e continuar nesta jornada até o dia em que nós iremos nos encontrar com o nosso Criador, com o nosso Salvador, aleluia. Portanto, não somente Deus, ele Jesus executou este plano, mas o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é aquele que mantém, aleluia, esta salvação, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos consola, é aquele que está nos guiando, aquele que nos está consolando, aquele que nos está transformando a cada dia através da palavra, frutificando em nós o fruto do Espírito para que nós possamos continuar e guardar esta salvação até o último dia de nós estarmos sobre a face desta terra, aleluia. Portanto, Deus nos diz não somente que ele é o Deus da salvação, foi ele que propôs ao homem, nada que eu pudesse fazer poderia me fazer chegar ou salvar a minha própria vida, as minhas obras não me podem salvar, as minhas boas palavras não me podem salvar, aquilo que eu possa fazer de bem não me pode salvar, mas houve um momento na minha história, quando eu tinha apenas 6 anos de idade, que quando eu ouvi falar deste plano, desta salvação, que Jesus ele veio morrer por mim, e quando eu aceitei, Jesus entrou na minha vida, eu o conheci como meu Pai, como meu amigo, como meu Salvador, e por isso, aleluia, sabe o que é que acontece com todos aqueles que aceitam a Jesus, como eu um dia aceitei? A Bíblia nos diz de que a ele pertence
pertencem às saídas para escapar da morte. Oh, meus queridos e amados irmãos, nós entendemos que o pecado entrou neste mundo e por causa do pecado entrou a morte. O homem, ele passa não somente pela sua morte física, mas também aqueles que nasceram, que vieram desta linhagem humana, dessa raça humana vinda de Adão. Todos nós nascemos com o nosso espírito morto. A morte espiritual. Entretanto, existe aquela que é a pior delas todas, que a Bíblia fala da segunda morte, da morte eterna, da separação eterna do homem. Portanto, a Bíblia nos diz neste livro de Salmos que Jesus, que Deus, ele veio trazer. A ele pertence os caminhos, as saídas, o escape da morte. De que morte, irmã Vânia, Deus nos pode fazer escapar? Muitas vezes da morte física. Quantas vezes nós somos protegidos pelo nosso Deus? A Bíblia nos diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger da morte, do acidente, das coisas ruins que possam acontecer conosco. Deus nos livra da morte física, aleluia. Entretanto, nós entendemos que a morte foi a consequência natural que o homem absorveu quando Adão ele pecou. Ele disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entretanto, apesar de muitas vezes nós morrermos fisicamente, aqueles que receberam de Deus a salvação, nós entendemos que o nosso espírito começou a viver. Já nós não estamos mortos espiritualmente, nós nascemos de novo para o nosso Deus. E por causa disso, quando mesmo que eu possa um dia morrer fisicamente, ou eu entendo e eu sei que naquele dia que eu aceitei a Jesus, o meu nome foi escrito no livro da vida, e uma das coisas, a promessa de Deus para a minha vida é que eu não padecerei da segunda morte, da separação eterna, porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Apocalipse 2:11 nos diz: o que vencer não receberão o dano da segunda morte. Aleluia. Portanto, regozije-se, meu querido e amado irmão, porque você serve a um Deus que não somente nos trouxe a salvação, mas um Deus que nos dá o escape da morte, nos deu o escape da morte espiritual, nos deu o escape da morte eterna. E mesmo que, se nós venhamos a fechar os nossos olhinhos aqui, esta morte física que todos nós teremos que passar se Jesus não vier antes para buscar a sua igreja, nós sabemos que a nossa morte física é apenas uma passagem para estarmos com o nosso Senhor Jesus eternamente. Aleluia. Portanto, que o Senhor Deus vos abençoe poderosamente. E como diz no versículo 35, ó Deus, tu és tremendo Deus dos teus santuários, o Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Assim que o Senhor Jesus te dê fortaleza, te dê, aleluia, poder, e que tu possas a cada dia estar meditando, confiando nesta palavra, porque ela é a rocha, aleluia, da nossa salvação. Esta palavra nos traz e nos leva à vida eterna. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.